Prezado aluno, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula, né? Vamos falar sobre PCA, Programa de Conservação Auditiva, parte 3 da disciplina de Segurança do Trabalho 2. Bem, vamos começar pelas legislação, né? Portaria número 19 de 98, regido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Fala, né, dá algumas diretrizes relacionadas ao PCA, além, é claro, do Comitê de Conservação Auditiva. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais lá na frente, e também a Fundacentro, tá? A Fundacentro tem algumas diretrizes relacionadas ao PCA, muito importante para trabalharmos dentro das empresas, tá bom, minha gente? Vamos começar pelos conceitos, a gente vai ao longo dessa videoaula esclarecendo aí algumas dúvidas. Vale salientar que esse assunto, né, sobre o PCA, ele vai estar dividido aí em várias videoaulas, tá, minha gente? Não vai ser só essa semana, não. Nós vamos trabalhar os conceitos, um pouco mais de conhecimento, nos aprofundar um pouquinho mais nas outras videoaulas aí no decorrer da semana, tá? Os programas de conservação auditiva visam a garantia da preservação da audição de trabalhadores através de ações envolvendo a análise do ambiente de trabalho e o controle dos agentes agressivos, o estudo do perfil auditivo e a implementação de ações educativas, não se restringindo unicamente à realização de audiometrias e distribuição de protetores auriculares. O que é importante nós observarmos aqui dentro desse conceito inicial de PCA? Primeiramente, o PCA, nós podemos considerar ele um relatório, tá? É um relatório baseado no estudo específico, a questão da proteção auditiva, né? Professora, são todas as empresas que vão trabalhar com PCA? Não, não é todas as empresas. Apesar de que o ruído é um dos agentes muito comuns no ambiente de trabalho, nem todas as empresas terão a necessidade de trabalhar com PCA, certo? Isso só vai ser necessário dentro daquelas atividades que possuem um índice de exposição ao ruído muito elevado, tá? Não é toda empresa que vai precisar investir no PCA necessariamente, mas tem algumas atividades, né, que pelo fato de expor o colaborador à questão do ruído excessivo ali durante a sua jornada de trabalho, né, ele pode ter essa necessidade de trabalhar com o programa de conservação auditiva, tá? Então é muito bom a gente destacar isso para que vocês entendam que não é obrigatório que todas as empresas possuam PCA, tá? E isso vai conforme a atividade, o alto, apesar de que mesmo que algumas atividades possuam realmente o ruído dentro do seu ambiente, ainda assim vai haver a necessidade de fazer um estudo para se implantar aí o PCA, tá bom? O programa de conservação auditiva, ele tem alguns passos básicos aqui. Eu coloquei o que normalmente acontece, tá? Quando a gente começa a trabalhar aí com PCA dentro das indústrias, certo? Primeiro o levantamento, né, de forma qualitativa, quantitativa, né? Você vai ali entrar naquele ambiente de trabalho, observar toda a sua estrutura, né? O que possui, o que não possui, quais são as fontes geradoras de ruído. Depois entra a questão do monitoramento ambiental. Vai ter que ser feitas medições, né, através do dosímetro, que o trabalhador vai estar utilizando ali durante a jornada de trabalho dele, e há necessidade de fazer esse monitoramento para que você realmente veja a necessidade de estar implantando o PCA, tá? Medida de proteção coletiva, né? Pode acontecer que uma máquina, aquele equipamento ali, no geral, seja necessário ali uma mudança naquele layout ou implantação de algum anteparo ali, né, um projeto específico para aquela máquina que vai de certa forma melhorar a questão do ruído naquele ambiente ali, certo? As medidas de proteção individual, ela não é a única solução, tá? Ela pode também ser necessária dependendo da situação, da característica que essa empresa possui ali, da necessidade do processo, que não tem como a gente falar isso de forma assim pontual, né? A gente tem que analisar realmente a atividade, analisar o perfil do colaborador, a exposição ali durante toda a jornada de trabalho dele, qual EPI ele vai ter que utilizar. O controle médico, né?
Controle médico, exames. Exames são importantes na admissão, exames periódicos, né? São extremamente importantes até para perceber vários pontos necessários com relação à questão ocupacional do trabalhador. A gente vai já ver um pouquinho mais lá na frente. A auditoria. Essa auditoria eu coloquei com um contexto geral. A auditoria que eu me refiro, o programa para ser implantado, assim como os demais programas, o programa de conservação aditiva, ele também tem essa necessidade de ser monitorado através de auditoria, criação de indicadores, né? Até para apresentar isso para a alta direção, não é verdade? E saber como é que anda aí a evolução do programa, se realmente ele está funcionando. O PCA, ele tem aqui com base na Fundacentro, para a elaboração e gestão dele, como eu falei, ele pode ser considerado um relatório, tá? Mas dentro desse relatório ele tem aqui 10 passos importantes. Introdução e objetivo, política da empresa, responsabilidade e competência, avaliação da exposição, gerenciamento audiológico e controle médico. Lembra que eu falei sobre a questão dos exames ocupacionais, exames médicos? Pois é, o gerenciamento audiológico se envolve diretamente aos exames audiométricos realizados, exames médicos que ele precisa realizar periodicamente ali. Então, isso é uma junção de informações extremamente importante. Medida de proteção coletiva, gestão de equipamento de proteção coletiva, quais são as medidas implantadas, gestão de equipamento de proteção, educação, capacitação. Os trabalhadores serão orientados. Não adianta fornecer EPI, aquilo que a gente sempre comenta quando a gente fala sobre a questão do fornecimento do EPI, por exemplo. Fornece EPI, tem que ser treinada, tem que ser orientada. A mesma coisa é com relação ao programa de conservação auditiva. Eles precisam entender, conhecer o risco para que eles façam a utilização do EPI e utilizem de forma correta, certo? Manutenção de registros e avaliação do programa. Tudo isso aqui é um passo a passo importante, né? Para elaborar o documento, sim, né, o relatório, e fazer a gestão aí do PCA. Dentre a questão dos objetivos da gestão do diagnóstico audiológico, lembra que a gente falou agora há pouco? Pois é, eu coloquei aqui os pontos necessários dentro dessa questão. Identificar a situação auditiva de cada trabalhador por meio de acompanhamento periódico e análise evolutiva. O que acontece? É importante fazer a avaliação individual através desses exames audiológicos? Sim, é importante. Se detectado que o colaborador já possui uma perda ali, né, auditiva, ali, uma redução da capacidade de ouvir, isso tem que ser analisado para ver se aquilo está evoluindo. É importante, dentro do PCA, as empresas precisam ter aí essa preocupação, tá? Isso é muito importante quando identificado. Identificar os indivíduos que necessitam de acompanhamento para o médico e exames complementares, seja para definição de diagnóstico, conduta, seja para tratamento. Então, o trabalhador foi ali acompanhado durante toda a sua jornada, foi identificado que ele já possui ali uma redução na capacidade de ouvir ali, né? Que o órgão ali, né, já tenha sido, sei lá, acometido. Então, vai haver necessidade de analisar a situação desse trabalhador e encaminhar ele para o médico, né? Para um especialista, e aí ele vai ter que fazer um tratamento. Então, existe toda essa importância dentro do PCA. Identificar casos de desencadeamento ou agravamento de perdas auditivas ocupacionais para adoção de condutas e gestão de medidas de controle individual, incluindo orientação, treinamento para o uso de equipamento de proteção individual. O PCA, ele é um relatório de acompanhamento ali, né? Tem que ser uma coisa diária, porque veja bem, à medida que o colaborador já tem um problema com relação à questão auditiva, né? Já teve a redução da capacidade de ouvir. Tem que ser feito um acompanhamento básico, até para ver se realmente isso não está relacionado à questão do uso do EPI. Às vezes o trabalhador utiliza EPI, mas utiliza de forma incorreta, não é verdade? Então, assim, seja um abafador, seja um protetor auricular, às vezes precisa estar monitorando através do PCA. Transformar os dados individuais das audiometrias e conhecimento coletivo para a empresa, né, por meio de relatórios gerenciais que descrevam a distribuição, a magnitude das alterações auditivas dos trabalhadores com informações sobre setores, grupo homogêneo, né? É importante representar através do GHE ou funções com maior proporção de perdas auditivas ocupacionais para orientar e priorizar as medidas de controle coletivo. Então, assim, observe que o diagnóstico audiológico ele é muito importante até para priorizar,
né? Colocar ali quais são as prioridades dentro do PCA. O que exames, os exames são realizados, tá? O que foi diagnosticado? João tem um problema audiométrico, né? Foi detectado através do exame audiológico. Então, quais ações vão ser tomadas ali, né? Para evitar, inclusive, o agravamento. Bem, aqui eu coloquei um esquema bem simplesinho, só para vocês entenderem como é que isso funciona. Veja que tem que haver uma integração. PPRA tem que estar integrado ao PCMSO, né? Observe aqui o esquema, né? O PPRA, avaliação dos riscos ambientais, PCMSO, avaliação dos efeitos nos expostos, né? O que está exposto ali, a questão realmente do diagnóstico, né? As patologias. O programa de conservação auditiva, ele está dentro desses cenários aqui. Tanto ele vai envolver o PPRA quanto o PCMSO. Então, o PCA em si, ele é um programa que ele precisa de informações baseadas nos dois programas que já existem, PPRA e PCMSO. De modo geral, tem que haver essa integração de informações, né? Porque através dessas informações é que vai poder aqui trabalhar o PCA, controlar ou talvez até eliminar o risco de ruído. Então, é importante haver essa interação. Quando a gente fala de PCA, a gente tem que pensar que não é só a segurança do trabalho que vai atuar nesse processo. Vai ter o pessoal de medicina ocupacional, né, que vai envolver médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, auxiliares. Vai haver uma equipe administrativa, vai envolver uma engenharia. Então, assim, o PCA, ele é um programa de exclusividade a questão da conservação auditiva. Ele é exclusivo a esse agente e muito mais fácil de trabalhar porque ele trata de um único agente. Porém, ele vai ser desenvolvido com as outras áreas. Observe aqui os limites de disposição com relação à portaria 3214 de 1978, né, anexo 1 da NR15. E na NR15 tem lá essa tabela aqui, eu coloquei aqui, né, o nível de pressão sonora, apenas para nós relembrarmos que dentro daquilo que estabelece a lei com relação ao nível de pressão sonora, existem aqui as cargas horárias máximas que os trabalhadores podem permanecer. Isso aqui é uma ligação, né? É 85 decibéis a 8 horas, por exemplo. Então, assim, é o que é permitido. Para que isso aqui funcione, o que basicamente esse limite seja, vamos dizer assim, levado em consideração durante a jornada de trabalho do colaborador, é necessário trabalhar com programas, né, alternativos como o PCA, que é um programa muito importante, né? Então, assim, primeiro aqui eu coloquei, ó, controle dos riscos. Aqui tem redução na fonte, primeiro ponto. Segunda fase é redução na transmissão, porque aqui na ponta está quem? O indivíduo, o trabalhador, que é o afetado, né? Então, assim, quando a gente fala de controle de ruído, basicamente a gente vai se deparar com duas situações: redução na fonte, a gente vai tratar aqui, e depois a gente vai tratar na segunda etapa, a redução na transmissão. Basicamente vai se desenvolver com base no programa de conservação auditiva assim: redução do ruído na fonte. Aí vem aqui, letra A, modificações ou substituições de máquinas e equipamentos, são alternativas, né? Redução dos efeitos e força de impacto, modificação do processo de produção, manutenção preventiva corretiva das máquinas e equipamentos. A gente sabe que as máquinas e equipamentos ao longo do tempo elas vão deteriorando, as partes rotativas começam a ficar realmente bastante assim, gerar bastante ruído. Então é importante também tratar essa questão das manutenções preventivas, né? Mudanças para técnicas menos ruidosas de operação. Às vezes, a própria forma de operação que o colaborador desenvolve também traz essa questão do ruído, faz com que fique muito mais prejudicial à saúde dele, tá? Método de trabalho também a gente pode citar como exemplo. Redução do ruído na transmissão. Aqui é na redução do ruído na fonte. Na transmissão, alteração das posições relativas entre o trabalhador e a fonte, né? Num ambiente e posto de trabalho. Letra B, utilização das características diretividade da fonte para obter uma orientação que ofereça alguma redução de ruído ao trabalhador. Letra C, barreira, né? Silenciadores, enclausuramentos parciais ou completos pode reduzir a energia sonora.
Aqui a letra D, alteração das características acústicas do ambiente de trabalho pela introdução de materiais absorventes, né? Aqui com relação à questão do ruído no receptor. Quando chega lá no trabalhador, né? A. Revezamento entre ambientes e postos, funções ou atividades. Letra B. Posicionamento remoto do controle das máquinas. O enclausuramento do trabalhador em cabine, tratada acusticamente, né? Reposicionamento do trabalhador em relação à fonte do ruído ou o caminho da transmissão durante as etapas de jornada de trabalho. E a letra E, adotar um protetor auricular adequado. Não adianta fornecer o protetor auricular se não for realmente analisado, né, junto ao certificado de aprovação dele, que ele atende a especificação ou mesmo aqueles riscos existentes ali. Por isso que é importante a questão do PCA, tá? Aqui, ó, equipamento de proteção individual. Para que seja fornecido, precisa ver realmente se ele atende ou não atende, né? E de acordo com a NR9, lembra com relação à questão realmente da hierarquia, vamos dizer assim, né? Lá no item 9.354, quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação. O que isso quer dizer? Os EPIs é importante? Depende, né? Que fase você vai utilizar esses EPIs? Há realmente a necessidade? São essas perguntas que os profissionais de segurança do trabalho têm que fazer. Então, assim, quando a gente fala de programa de conservação auditiva, as pessoas imaginam, assim, os profissionais, né? Imaginam que EPI, fornece EPI que está tudo resolvido. Não é bem assim. O programa de conservação auditiva, ele te dá, e você já viu, basicamente, eu coloquei só os pontos mais importantes dentro do programa, que você tem N formas, né, de trabalhar aí e que não precisa necessariamente estar utilizando somente o EPI, por exemplo, ou utilizar o EPI. Numa grande maioria das vezes, você pode trabalhar com outras alternativas ainda bem mais barato, né? É claro que quando a gente olha para esse cenário aqui, quando a gente fala de EPI, a gente vai avaliar o quê? Atenuação, conforto, compatibilidade, higiene, custo. Tudo isso tem que ser levado, porque tudo isso vai pesar. Você fornece o EPI, tem que ver realmente se ele vai atenuar, se ele vai atender. É um protetor auricular, é um abafador. O conforto é importante, né? O conforto. O trabalhador tem que utilizar um EPI que não atrapalhe, né? Que não traga aquele desconforto aí durante toda a jornada de trabalho. Tem que haver compatibilidade com o processo, né? A forma como ele desenvolve ali, né? Higiene é importante, você vai ter, claro, como eu falei lá no início, né? Orientar esse trabalhador, ele tem que passar por um treinamento. E aí a gente vai avaliar também o custo. Tudo isso aqui são meios de você utilizar, avaliar o EPI se realmente ele vai atender. Dentro de um programa de conservação auditiva, como a gente falou, tem várias outras ações que podem ser tomadas e que podem ser realmente bastante eficazes. Não vai ser o uso do EPI que vai resolver toda a problemática ali. Certo, minha gente? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem aí através do portal da Proesc, tá? Através do WhatsApp em horário comercial, tá? Em dias úteis, de segunda a sexta-feira, pra gente estar tirando as dúvidas aí, certo? Forte abraço e até